Direto ao ponto com Cristiane Melo. Bom dia Fernando, bom dia ouvintes aqui da Princesa FM, do Bom Dia Feira. Pois é, hoje o assunto é Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos. E está aqui conosco já no estúdio o Dr. Rodrigo Serapião, que é médico, urologista, transplantador e captador de órgãos. Bom dia, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Dr. Rodrigo, como está a fila de transplantes na Bahia e quais são os órgãos e tecidos que estão em maior demanda? Bem, na Bahia hoje nós fazemos basicamente 3 tipos de transplante: transplante de rim, transplante de fígado e córnea, né? No transplante de rim nós temos aproximadamente 1.700 pessoas na fila, nós temos 22 pessoas no transplante hepático na fila, o que é muito pouco, ou seja, a gente não está colocando os pacientes que com certeza devem estar aí precisando de transplante hepático, esse é um ponto importante. E temos em córnea 1.251 pessoas em fila hoje no mês, esses dados são de agosto de 2023. Uma das barreiras de doação de órgãos é a taxa da negativa familiar. Eu já queria começar, porque aqui a gente vai logo direto ao ponto, viu, doutor? Como podemos lidar com essa questão e aumentar a conscientização sobre a importância de convencer e de conversar, na verdade, com a família sobre a doação de órgãos? Bem, no Brasil nós temos uma taxa de negativa familiar que supera os 50%. A Bahia está acima dessa taxa com 62% de negativa familiar. É a maior causa de não doação que nós temos, são as negativas familiares para doação. Exemplos a serem seguidos são exemplos do Paraná, onde eles têm aproximadamente 29% apenas de negativa familiar. O remédio para isso é a informação, é isso que nós estamos fazendo aqui. A principal medida é converse com sua família, seja um doador ou não seja um doador, mas explique à sua família que se por acaso você venha a ser um possível doador, a família vai estar preparada para informar a equipe de doação de órgãos, né? Um ponto importante é que nós temos uma possibilidade imensa de precisar de um órgão e uma possibilidade muito pequena de sermos doadores. É importante falar essa questão da taxa de negativa. É simples, é só você avisar a sua família, comunicar a sua família que você é um doador, porque é a sua família quem vai decidir, caso venha a óbito, essa questão da doação. Não é isso, doutor? Perfeito. Para aqueles que desejam se tornar um doador de órgãos, como podemos registrar e comunicar esse desejo de maneira adequada à família? Foi aquilo que a gente falou agora, né? Isso. Nós já tentamos no passado colocar em carteiras de identidade, isso foram atividades frustras, né? Alguns países do mundo já nem discutem isso, ou seja, se houve um óbito, esse paciente, esses órgãos pertencem ao Estado e o Estado, de forma compulsória, tem o direito de fazer o transplante. Eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que a família tem que tomar a decisão, e principalmente pela nossa cultura, né, pelas nossas particularidades, mas a melhor saída, Cris, é primeiro informar a população da segurança que é o processo, que não existe ultrapassagem em fila, que não existem falcatruas, que não existem desmandos, que não existe crime nesse processo, que é uma coisa muito bem auditada, que se pode ser acompanhada hoje por todas as pessoas que estão na fila. Os dados são absolutamente abertos, né, nas centrais estaduais e na Central Nacional de Transplante. E o melhor processo para melhorar a doação é converse com sua família em casa. É importante falar sobre essa transparência. Existe o tabu pelo medo e existe também a questão da transparência, como o senhor falou agora. Quem está na fila pode ter acesso aos dados e saber como é que está a posição dela na fila e de que forma essa fila está caminhando, não é isso, doutor Rodrigo? Exatamente. É necessário ter total transparência, porque é um processo onde a sociedade devolve a ela própria o órgão para que a gente possa utilizar. A gente tem que ser o máximo transparente possível, e é isso que a legislação brasileira busca. Nós temos um dos protocolos de morte encefálica mais rígidos do planeta. Nós temos uma deficiência na rede pública de saúde que às vezes leva a família por
revolta extremamente justificável a negativa familiar, ou seja, aquele ente que chegou ali com um trauma grave, com um diagnóstico de morte cerebral, não teve aquele atendimento adequado e agora ele vai doar. Existe tudo isso. Isso é um trabalho longo, né, Cris? Lembro que quando a gente começou isso aqui na Bahia, nós tínhamos 10 doações, 8 doações por ano na Bahia, né? E hoje nós estamos partindo para 130, 140 doações ano só de múltiplos órgãos, né? Não estou falando só de tecidos, mas de múltiplos órgãos, um número que ainda é muito baixo para a nossa população, mas é um número muito robusto se comparado a uma década atrás. Nós estamos falando sobre morte encefálica. Explica para a gente como é esse protocolo, para que as pessoas entendam que não é assim, tá com morte encefálica, pode doar os órgãos. Não. Existe todo um critério, existe uma equipe por trás disso tudo. Isso. De forma bem prática, o que acontece? O diagnóstico de morte encefálica, ele é extremamente necessário, ele é compulsório, não é para o paciente, não é para a gente conseguir doações. Ele é necessário porque a família precisa saber se nós temos que ter ali alguma esperança ou se já está em óbito, né? Então, o exame é feito por 2 testes clínicos realizados por médicos capacitados em momentos distintos, com diferença de no mínimo 2 horas entre eles, e além disso, ainda um exame complementar que mostre a morte encefálica. E o que é a morte encefálica? É a falta, a ausência de fluxo sanguíneo, o sangue é que leva os nutrientes, para o cérebro. Nós fazemos exames que mostram que não tem mais fluxo sanguíneo para aquele cérebro. E aquele cérebro é quem coordena as atividades de respiração do nosso corpo. Então, nós só estamos respirando ali porque estamos ligados a uma máquina. E o coração, aí o doutor André vai falar melhor ainda, não? O coração, ele tem um feixe individual que ele tem um batimento, o batimento cardíaco é coordenado por um feixe próprio do coração. Né? Então é por isso que o coração continua a bater naquele momento, e isso é como se fosse um carro, gente, descendo uma ladeira, um carro sem motor. Ele está descendo, a gente pensa que ele está andando, mas ele não está. Ele está indo ali por um efeito da gravidade, parecendo que está andando, mas ele está sem motor. Em algum momento ele vai parar, porque ele não tem motor para continuar andando. Doutor, existem órgãos que podem ser doados em vidas e outros não. Quais são os órgãos que podem ser doados em vida? Bem, em vida, 2 exemplos bem práticos que a gente tem é fígado e rim, né? O fígado, nós só temos um fígado, né? Então nós temos que doar um segmento desse fígado. Então a gente faz uma doação a partir de um segmento hepático. Divide-se o fígado basicamente no meio e se transplanta, né? Acontece muito de pai para filhos, para crianças que nasceram com enfermidades nas vias biliares, né? Nos condutos do fígado. E o outro transplante, que é um transplante mais frequente, é o transplante renal. O transplante renal, ele é mais suave porque nós temos... Primeiro porque o rim, ele é um órgão mais complacente com o tempo, ele aguenta mais tempo fora do corpo. E segundo, que nós temos 2 rins. Então, viver com um rim só é completamente plausível. Então, existem esses 2 modelos de doação hoje, praticamente, que nós utilizamos no Brasil.
córneas. 10. Pele. Nós podemos fazer pele, bancos de pele, não? E aí começamos a entrar nos inúmeros. Osso, inúmeros. E por aí vamos, Cris. E por aí vamos. Existem transplantes experimentais hoje de útero, já realizados com sucesso, transplantes de uretra, que é a minha especialidade, é a urologia. Existe transplante de traqueia, né? Então, assim, nós temos aí inúmeras opções. Um doador pode ajudar muitas pessoas. Vamos encerrar, né, Ana? Por fim, doutor Rodrigo Serapião, qual a mensagem que o senhor gostaria de transmitir às pessoas nesse Setembro Verde em relação à doação de órgãos e a importância de salvar vidas através desse gesto tão generoso? Bom, o que eu gosto sempre de lembrar é o seguinte: não existe uma religião que condene ou que desautorize a doação de órgãos. Até a doação de sangue, receber sangue, existe, mas órgãos não. Curiosamente não. Eu costumo falar que eu nunca vi uma família que está precisando de um órgão negar uma doação, ou querer que uma doação seja negada, né? E pedir às famílias que conversem e que, se tiverem dúvidas, vocês tenham onde tirar essas dúvidas. Não só em consultórios, não só em hospital, na hora da doação. A gente tem como tirar essas dúvidas antes. Tente conversar em comunidade, com clubes, com igrejas e com associações, para que possam levar pessoas, para que possam explicar o processo adequado. Porque, acreditem, nós estamos vivendo hoje muito o que a gente vivia no começo do século. Hoje, basicamente, nós estamos dobrando a nossa expectativa de vida. Se nós vivíamos 40, estamos chegando a 80, em média. A necessidade de um transplante vai acontecer cada dia mais e mais, pela longevidade. E ser um doador é muito e absolutamente muito mais raro do que você precisar de um órgão ou de sua família precisar de um órgão. A gente que está aqui no estúdio vê o brilho nos olhos de Dr. Rodrigo quando fala desse assunto, né? Porque está no dia a dia, está salvando ali famílias, pessoas que podem receber esse órgão. A gente não sabe da imensa alegria que essas famílias que estão na fila devem sentir com a ligação de dizer: olha, chegou o seu órgão. E isso deve ser muito gratificante. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada. Se eu esqueci de te perguntar algo, fica aqui à vontade para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês o sempre bom convite gentil e dizer que é importante isso aqui, tá? É importante. Nós estamos num momento em que houve a doação do coração para o apresentador Faustão, então isso deu um boom nas doações de órgãos em todo o Brasil, né? Que isso legal, deu um boom, que ótimo. Mas esse é um comportamento que ele funciona como um pico. Ele vai lá e depois ele começa a ter um descenso. E é nessa hora que nós temos que agir. Nós temos que agir para tentar manter esse pico ali em um platô e tentar melhorar o número de doações. Muito obrigado e parabéns pela disposição de vocês de falar do tema. Ótimo. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto. Agradecer aqui, professor Cristiano Lobo, da UNEX, que deu aqui bom dia, parabéns pela entrevista. Vamos incentivar. A UNEX quer entrar nesse movimento de conscientização. Vamos lá, vamos botar a UNEX, outras faculdades, para que a gente possa também incentivar esse movimento do Setembro Verde e ao longo do ano também. A gente tem essas campanhas de incentivo, mas ao longo de todo o ano você pode se tornar um doador, você pode informar a sua família e você não sabe se amanhã você vai estar na fila, né, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com